Segundo dia de Ian McEwan, Amor Sem Fim. Incrível. Incrível isso aqui, velho. Ian McEwan. Isla Lucella, Juliana Canelli, seja bem-vinda. Hoje vamos com tudo. Entrei um pouco atrasado, mas vou começar. Boa noite, Gisele, Isla Lucella e Juliana Canelli. Seja bem-vinda todas vocês. Eu vou começar já, porque esta história é grande e é incrível, é maravilhosa. Obrigado, Juliana. Seja bem-vinda, primeiro dia. Um beijo para você. Para todo mundo, eu sou o Marco Enzo, eu sou ator, eu me apresento aqui, Ju, diariamente, todos os dias. Fazem 7 meses que eu estou neste projeto, 7 meses, desde agosto de 2018. Eu fico aqui ao vivo durante 1 hora, me apresento todos os dias. Eu faço 5 minutos de apresentação, espero o pessoal chegar, após eu faço a apresentação durante 45, dependendo do tamanho do capítulo, 50 minutos, e assim no finalzinho fazemos um bate-papo, eu e vocês. E é isto, minha querida Ju, meu projeto aqui é este, levar um pouco da história da literatura mundial aos meus seguidores, às pessoas que acompanham o meu trabalho, e o trabalho do ator é este, levar conhecimento às pessoas. E o Instagram nos dá esta oportunidade. E eu adquiri para mim esta oportunidade também, para mim é uma... Eu estava procurando uma plataforma desta e achei o Instagram uma bela iniciativa, poder fazer ao vivo e por aí vai. Obrigado, Juliana Racanelli, seja bem-vinda ao meu perfil. Seja bem-vinda, Gisele Stefani Franca de Lima. Um beijo a vocês todos e todas. E lembrando que durante a apresentação eu tiro os comentários. Obrigado, Tobias. Grande abraço, Cléo Peripato. Seja bem-vinda, Cléo. Um beijo a vocês. Tem gente antiga voltando. Não, Cléo, tô no comecinho. Vou começar agora. Fique comigo, Cléo. Ponha o cinto de segurança que vem história muito boa hoje. E vou começar agora que eu vou reprisar, vou contar a vocês um pouquinho do que foi ontem. Estou desativando aqui os comentários e lembrando também que ontem fizemos uma experiência de eu convidar alguém para entrar ao vivo, alguém que está assistindo para entrar ao vivo comigo. É interessante a proposta, mas não vai dar certo aqui comigo porque eu preciso do vídeo, eu preciso compartilhar o vídeo. E quando entra alguém, o Instagram me bloqueia de compartilhar o vídeo. Então eu não consigo mandar para minha página no YouTube, não consigo mandar para o IGTV. Então, infelizmente, não vou fazer mais algumas pessoas entrando ao vivo comigo. Correto? Ontem fizemos e eu não pude compartilhar. Compartilhei sim, mas deu um trabalho danado porque o meu celular tem
um programa que eu consigo filmar a tela do celular, mas deu muito trabalho. Foi para o YouTube, foi para o IGTV, mas não foi, a imagem não é tão boa e o som não ficou como eu gosto, como fica aqui com vocês, e fica em Full HD, é outra coisa. Então, podemos fazer um dia só de experiência, de fazermos comentários sobre a história. Quando acabar um espetáculo, durante um mês, 15 dias, fazer uma reunião de todo mundo entrar. Aí pode ser só falar sobre a história e aí eu não vou precisar compartilhar o vídeo. Mas no dia a dia não vamos mais fazer. Um beijo a vocês, boa viagem. Venha comigo nessa história, amor sem fim, gente nova que está aí. Ju, seja bem-vinda, Ju. Todo mundo seja bem-vindo. Aqui está este autor inglês, Ivan McEwan. Então, minha gente, vou resumir rapidinho a história de ontem. O capítulo de ontem, que foi o primeiro, Amor Sem Fim. É a história de um rapaz chamado Joe. O Joe é um cientista, ele é um físico cientista, ele enverada por esta área. E a Clarissa, a mulher dele, é professora e gosta de escrever, é uma estudiosa. Ontem o capítulo começou, a Clarissa foi para Boston passar 6 semanas em Boston. Era férias dela, ela foi estudar em Boston algumas matérias que ela queria estudar. E lá em Londres ficou o Joe. E o Joe estava com saudades. A história começa no mesmo dia que ele foi buscá-la no aeroporto. Foi buscá-la no aeroporto e passou numa conveniência, comprou alguns quitutes. Ele quis presentear ela com um piquenique. E ele pensou num lugar afastado de Londres, natureza, zona rural de Londres, natureza, só gramado, árvores, e pegou ela no aeroporto e foram, tô resumindo bastante, tá? E foram para esse descampado. Chegaram lá no campo, um lugar era lindo, todo verde, lindo. Ele viu um balão passando em cima, o balão estava meio descompassado, estava todo errado o balão, e uma ventania danada estava no lugar, muito vento. E até eles Clarissa jogou a toalha para armar o piquenique, colocaram vinho, ele tinha comprado mussarela de búfala, que é incrível, e começaram a montar o piquenique. De repente escutaram um grito de um homem gritando muito forte, e em sequência de uma criança. Eles olharam, o balão estava caído no chão e o rapaz enrolado na corda com a lona do balão, tendo problemas com o balão. O Joe não pensou 2 vezes, saiu correndo, a Clarissa saiu correndo atrás dele, juntaram todos os quitutes do seu piquenique e foram correndo, mas estavam muito longe do balão, era muito grande o espaço, dava mais ou menos uns 3, 4 campos de futebol esse lugar aberto, muito vento, e aí foi chegando até lá, mais uns rapazes chegaram. Eles ficaram brigando com o balão a todo momento. O balão queria subir, não queria subir. O cesto do balão, onde estava a criança, estava lá dentro do cesto do balão. E o rapaz, que era o dono do balão, estava totalmente perdido emocionalmente, não conseguia falar nada com nada. E o balão, o vento, de repente o vento aumentou, a rajada, um vendaval danado. O balão subiu de novo. A criança lá dentro, desesperada, eles não conseguiam pôr o cesto do balão no chão. E aí todo mundo segurou nas cordas, querendo puxar, não conseguia, a estratégia era muito mal feita, brigando com a violência da natureza, a força que a natureza tem, que era a ventania, muito vento. E de repente todo mundo segurou nas cordas e veio uma rajada muito brava de vento, começou a levantar, todo mundo se levantou do chão, não conseguiram, algumas pessoas, eram 5 rapazes, foram se soltando das cordas e ficou o Joe e um senhor. Os outros 3 todos se soltaram, o balão começou a subir, já estava uns 3, 4 metros do chão com as cordas. O Joe não pensou 2 vezes, já estava meio triste, mas se jogou, caiu no chão.
um rapaz que caiu, se machucou e subiu, o balão foi-se embora 30 metros de altura com a criança no cesto e um rapaz que era o mais velho, o senhor John. O senhor John foi embora com o balão lá em cima, suspenso, foi embora e o Joe olhando para lá para cima falou: puta que pariu, o cara que é o mais velho, que tem menos força foi embora, ele queria salvar o moleque. E aí foi-se embora. Quando vê a corda que ele estava segurando, tinha mais uns 5 metros para baixo de corda. Ele não foi se perdendo as forças, caiu mais para a ponta da corda, lá no alto. E aí começou a pensar a merda que ia dar, o balão já estava longe, muito longe de lá. Só viu o rapaz caiu, o rapaz não aguentou, obviamente caiu em pé, caiu da mesma forma que ele estava segurando, ele caiu. Ficou envolto a gravidade, caiu. Foi uma cena horrorosa que o Joe viu. No meio desse tempo que ele estava caindo, passou-se um guindaste ainda assim no meio do ar. E o balão foi-se embora com o moleque dentro e o rapaz caiu, esse cara mais velho que o Joe não conhecia ninguém. Era ali aventureiro igual a ele, novos, 4, 5 pessoas lá da zona rural, trabalhadores de lá, um estava no trator, e este rapaz mais velho era o que estava lutando com mais afinco. E uma das pessoas que mais tarde ele veio saber era o avô do garoto, que tinha o sobrenome de Gad, e o moleque, o garoto se chamava Harry Gad. E eles ficaram brigando com o balão foi embora, e o John, o mais velho, infelizmente não aguentou e caiu no descampado. Ele só viu um vulto preto caindo no céu e tum. E aqui terminamos o capítulo de ontem, vou entrar no de hoje. Agora eu entro no de hoje, o meu personagem é o Joe, eu conto esta história através do Joe. Vamos devagar referente a ficar falando sobre esse assunto, porque me passou uma coisa muito triste. Eu tinha muito poder, eu estava com muito poder nas minhas mãos, mas perdi esse poder por talvez egoísmo meu, de nós todos que estávamos segurando o balão pela corda, de não deixar ele levantar. Todos, um começou a pular. Se todo mundo ficasse segurando o balão na corda, mesmo que o vento tenha nos levantado do chão um pouco, se nós todos os 5 ficássemos segurando o balão, ele não iria soltar embora e o John iria cair, despencar do balão. Foi uma coisa de se pensar muito, e eu fiquei assim uns 3, 4 minutos, 5 minutos me perguntando por que nós fomos nos soltar do balão, e a minha mão estava toda quase saindo sangue, porque a corda veio comendo a minha mão. Um dos rapazes que caíram, um ficou muito machucado na perna, mas nada muito grave, mas todos eles. E o rapaz que era o avô, o comandante do balão, que o balão era dele, ele perdeu a carta de baloneiro. Infelizmente não pôde prosseguir com a sua vida de baloneiro, porque foi a tentativa que ele estava fazendo, na minha opinião, não estava correta. Na verdade, nós todos erramos muito naquela atitude. E lá na frente estava o John caído no chão, a qual eu conhecia 20 minutos atrás. E ele caído lá no chão, e eu via só ele estava muito longe, porque o balão foi-se embora, ele caiu mais lá para frente nesse campo descampado, e eu fiquei pensando, olhei para todos eles caídos, estavam pensando o que fazer, o que se fazer. De repente a Clarissa veio me salvar, me deu um abraço por trás. Clarissa, minha esposa, veio, encostou, ficou me apertando assim por trás e ficou ali, me abraçou uns 5 minutos. Eu me senti seguro novamente, olhando lá para aquele corpo que eu ainda não sabia o que eu ia fazer, se eu iria até lá, se eu não iria, o que eu iria fazer. Todas as pessoas perguntando, o senhor Gad não sabia também, o neto dele está lá em cima com o balão subindo,
e ventania entrando vento sul, leste, oeste. Era uma cena de filme da mais péssimo nível de terror que estava acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo, para mim, que eu não tenho nada a ver com as pessoas, eu nunca vi o moleque na minha vida, o Harry, e não sou parente nem amigo nem nada do John. É uma coisa assim de relapso na sua cabeça que você fica muito preocupado com aquilo que aconteceu, que te afeta de alguma forma. E eu fui afetado, eu sou um cientista, eu sou um físico que geralmente as pessoas levam nós, seres dessa forma, como pessoas duras, como pessoas que encaram a vida de uma outra forma. E eu fui arrebatado, meu coração foi arrebatado de ver aquela criança lá dentro. E aí a Clarissa veio falando pra mim, o John, acalme. Ela falando pra mim, essa mulher é espetacular. Começou a falar pra mim, acalma que o John, ele queria muito salvar o menino, eu vi lá de longe, eu vi de tudo, depois eu vou te contar. Ela me falando, assim, abraçada, falou, calma. E aí eu comecei a voltar mais ou menos ao normal, tirei o celular do bolso, lembrei em ligar para a polícia, ligar para os bombeiros virem até lá urgentemente. E aí liguei, e aí alguém de lá gritou, falou, não adianta fazer isso. E alguns dos rapazes gritaram, eu falei, vem, eles têm pelo menos que vir retirar o rapaz que está caído lá na frente. E aí eu liguei, avisei aos bombeiros, avisei a polícia e falei do ocorrido, que era para eles virem o mais rápido possível. Guardei o celular e fiquei pensando, não falei nada com a Clarissa, só ela falava comigo, de repente eu deixei ela sem mais nem menos e fui andando, caminhando onde estava o rapaz, o John, o senhor, que não aguentou e que caiu das cordas do balão e estava lá. Eu só vi um montinho parado lá onde ele caiu e fui andando. Saí, ninguém veio atrás de mim sem falar nada. Eu fui andando. Eu comecei a ficar com medo eu nunca tinha visto um cadáver, alguma coisa desse tipo. Eu podia chegar lá e ele está ainda se remoendo da queda, não sei como eu iria me reagir àquilo tudo, mas eu fiquei muito pensativo sobre aquilo. Eu queria voltar, mas não era da minha feição desistir de uma coisa que eu iniciei. E então eu desviei, eu sabia que estava todo mundo olhando para mim de costas. Eu estava indo e tinha um declive que iria pegar uma reta desse descampado. Aí tinha umas árvores, eu urinei, cheguei à árvore, urinei, saí do olhar do pessoal todo, a Clarissa parada lá no meio me vigiando. E urinei ali uns minutos, pensei e continuei. Tomei mais força e fui embora. Muito vento, um vento inacreditável. E fui caminhando pensando em tudo aquilo ali que tinha acontecido e como estaria o John. Fui chegando mais próximo a ele, a uns já 200 metros, comecei a chegar mais próximo. E eu vi que ele estava sentado. Ele não estava caído nem nada, ele estava sentado. Mais ou menos na posição de Buda. Ele estava sentado e eu pensei, nossa, será que ele está vivo? Como? Mas só se for aí, só se ele tem mola no pé, só se ele tem mola no corpo, alguma coisa, ou isso é obra divina, porque nunca na história da humanidade uma pessoa caiu de 100 metros de altura e conseguiu sobreviver, mas ele estava na posição sentado e estava de costas para mim. De repente eu olhei para trás e estava vindo um dos rapazes que estavam lá com a gente, eu não conhecia. E aí via que era um rapaz alto, magro, foi bem branco, veio vindo, eu vi ele lá junto, mas não lembrava, ele veio vindo. E antes de eu chegar, ele falou para mim, não encosta a mão nele. E eu fiquei calado, não ia encostar a mão nele. Eu fui chegando de perto, realmente ele estava lá sentado, mas estava todo quebrado. Ele estava morto, obviamente estava morto. Eu olhei, ele estava com o olho já fechado, mas estava parado na posição assim, sentado. Estava todo quebrado, todo, dava para ver o ombro, não era mais do tamanho que era, mais curto. O tronco do corpo já estava achatado, ele estava entregue, já estava todo...
E esse rapaz veio chegando e chegou e disse: não precisava vir sozinho, eu vim te acompanhar. Tá bom, eu estou aqui. E ele veio, viu o John parado ali, e fez o nome do pai e se ajoelhou. Eu falei, um cientista, ele mais cético possível, essa pessoa ainda não viu na vida. E ele falou para mim, se ajoelhe. E eu fiquei calado na minha, mas sem saber o que estava fazendo, o que ele iria fazer. Eu pensei, não sei o que ele vai fazer. E ele começou lá a fazer suas orações, ajoelhado. Ele falou para mim, por favor, me respeite, se ajoelhe. E eu fiquei quieto, não obedeci o rapaz, nem respeitei ele, mas ele não estava me respeitando, a minha posição, e eu estava ali entregue a qualquer coisa que queria fazer com o corpo, para ajudar o John, e ele começou a me dar ordens de uma forma assim impostora, que eu não entendi muito. E aí ele levantou e falou, me respeite, rapaz, eu estou pedindo ao Senhor que essa hora é uma hora divina, é uma hora que nós temos que nos entregar a Deus, porque não há mais o que fazer aqui perante este moço, mas nós temos que ter muito respeito a Deus nessa hora, neste princípio. Eu disse a ele, tudo bem, é uma coisa que eu respeito bastante, mas você da sua forma e eu da minha. Eu respeito, mas não me queira impor uma coisa que não é da minha feição. Eu tenho um outro pensamento, mas eu sou todo respeito a você agora, você pode fazer a sua forma e eu faço a minha. Esta é uma forma mais normal de duas pessoas que acabaram de viver o que nós vivemos aqui durante todo esse tempo. Então procure fazer. E ele não aceitou muito ali o que eu fui fazer. Ele falou para mim, pegue nos braços dele. Eu falei, jamais, os bombeiros estão vindo, tá vindo os médicos, tá vindo a polícia, tá vindo todo mundo. E eu me senti alguma coisa ruim naquele rapaz, que era um rapaz assim muito bonito, de olho azul, pele clara, muito bem composto. Ali achei estranho a maneira como ele estava me tratando. E aí eu fui andando, sentido aonde nós estávamos, onde foi acontecido o problema do balão, onde estava a Clarissa. E aí ele me disse, a Clarissa me falou que para ajudar você, que você estava um pouco perdido, que ela estava te achando muito fora de si. Eu pensei, quem é esse rapaz para falar Clarissa? Quem é esse rapaz para conversar com a Clarissa? Quem é esse rapaz? Quem é esse? Mas pensei só comigo e guardei ali. Mas eu falei para ele, então tudo bem, eu estou voltando para lá, pode ficar calmo. Aí ele falou, você precisa de ajuda? Eu falei, não, estou voltando para lá. Eu estava indo, chegou no meio e eu vi que ele estava vindo atrás de mim. Largou lá o John e veio atrás de mim e começou a apertar o passo para poder falar mais comigo assim. Ele falou para mim, o seu nome é Joe, né? Eu não queria dar muito ouvido para esse rapaz e fui andando mais à frente. Ele falou para mim, meu nome é Lloyd, guarde meu nome é Lloyd, o que você precisar você pode vir falar comigo, meu nome é Lloyd. E aí cheguei até lá, estava lá a Clarissa, abracei ela, de repente chegou os bombeiros, chegou a polícia, chegou os bombeiros, chegou um monte de gente e foram lá até onde estava o John, foram lá fazer tomar todas as providências de que é a casa dos bombeiros, da polícia, numa hora dessas, fazer todas as ocorrências possíveis e impossíveis. Esse horário era de manhã ainda. Eu e a Clarissa nos retiramos dali no final da manhã, onde foi esse acontecimento do balão. Fomos para minha casa. Chegamos em casa, durante o caminho do carro,
até a minha casa, que não era muito perto, era um pouco, meia hora mais ou menos de carro, nós viemos calados os dois, sem falar nada. Também passamos uma história de manhã que infelizmente não queríamos, mas fez parte da nossa vida. E chegamos em casa, nos tomamos banho e, para falar a verdade, começamos a conversar tudo de novo, porque aquela história não iria sair da nossa cabeça assim, em um teclar de botões, em um piscar de olhos. Nós começamos a falar tudo novamente, desde o princípio, eu e a Clarissa, começamos tudo novamente a falar. E montamos na mesa o nosso piquenique, que era para ser feito lá, mas foi feito ali em casa. O vinho que nós não tomamos lá, tomamos ali, tudo, a mussarela de búfala, nós colocamos na mesa, foi delicioso também. Mas persistimos no assunto. E a Clarissa falou para mim, eu perguntei, aquele rapaz que me seguiu após eu ir lá ver se o John, como estava o John, quem era? Ele falou para mim que disse a você que você falou que para ele me ajudar, aquele tal de Lloyd. Eu falei, não, não falei nada para ele, ele nem se dirigiu a mim também. Rapaz estranho, ele foi até mim e falou que você que pediu para ele ir lá tomar conta de mim. Eu não entendi essa história e nem a Clarissa também não entendeu, mas prosseguimos e viemos saber mais tarde que o menino, a polícia encontrou, o Harry Gadd, a polícia encontrou a 3 quilômetros à frente de onde foi o acidente com o balão lá no descampado. O menino voltou a ficar lúcido novamente, levantou, abriu o gás do balão e desceu aonde ele queria. O garoto era esperto, sabia. Quando ele voltou ao normal, depois do pavor que o seu avô lá, o avô Gadd, colocou, ele conseguiu voltar ao normal, desceu o garoto, Harry Gadd. A polícia nos informou depois que o garoto saiu são e salvo. Infelizmente só o John que não conseguiu se salvar, realmente foi impossível a queda dele. E a Clarissa falou para mim, falou sobre o John, que ela viu nos olhos dele, que ele era a pessoa que mais queria salvar o garoto. Ela via ele com uma força assim incrível, não só braçal, mas uma força de alma, querendo salvar o garoto Harry. Ele estava pronto a salvar o garoto. E ele era o que mais lutava ali, de todos os sentidos, ele que estava o mais pronto de todos nós, e que infelizmente caiu, infelizmente não conseguiu se salvar, mas nós ficamos falando disso várias horas. Durante o almoço que nós nos passamos ali no piquenique, nosso foi o almoço, e entrou para tarde essa história toda, e falamos de cada um lá, do avô que estava todo enrolado com problemas. Nós entendemos a cabeça dele, porque ele estava pensando que o moleque ia embora e ia morrer. Realmente foi difícil para o garoto, para o avô e para o garoto. E nós, eu e a Clarissa, que ela falou para mim, pô, você é um cientista todo quadrado, uma pessoa cética, e ficou lá encantado, querendo salvar o garoto. E eu falei para ela, não por eu ser um cientista, eu não vou querer salvar o garoto, mas ela disse, não estou falando isso, mas eu estou falando sobre você não teve suas estratégias da ciência para pensar em estrategicamente no balão, na lona do balão. Vocês não pensaram no gás, o que vocês podiam fazer para o balão ficar ali parado em terra. Você não pensou como um cientista, você pensou como um homem, mas um homem, você pensou com o coração, não com a cabeça. E eu estou lhe dando parabéns para isso. Estou lhe dando os seus parabéns. Os meus parabéns, porque
Eu vi um outro homem aí nessa sua atitude, braçal. Não só você foi de emoção pura, você que se entregou para esse serviço. Você foi um outro Joe, foi uma pessoa nova para mim, que olhei, eu estava vendo aquela cena ali de trás. Eu estava no meio do campo, eu era a pessoa mais próxima a vocês todos. E vi como você tentou salvar o garoto de todas as formas. Ainda bem que ele está salvo. Oh, mas foi dessa forma mesmo. Até eu estou um pouco preocupado desse comportamento meu. Realmente eu nunca pensei isso na minha vida. Clarissa, eu acho que minha vida foi uma antes daquele grito que nós ouvimos do rapaz, do avô Gad, e a minha vida foi antes e depois daquele grito. O meu comportamento mudou, já percebi, depois daquele grito de desespero daquele avô, querendo salvar o garoto de todas as formas. Eu estou percebendo mesmo, falou a Clarissa, eu estou percebendo que você está agindo mais de dentro do coração do que com a cabeça. Estou percebendo na sua cara. E aí nós tentamos trocar um pouco de assunto referente à viagem dela para Boston, e ela falou um pouquinho de todo o aprendizado que ela teve nos cursos que ela fez lá, o que poderia ajudar ela, mas nós não conseguíamos sair do assunto do balão, que realmente era muito vivo, muito próximo. Nós não iríamos conseguir conversar de outra história a não ser aquela. De repente eu levantei assim, eu estava um pouco cansado de tudo aquilo, mas pelo menos a gente tinha tomado banho, a Clarissa também estava mais à vontade, e eu levantei, ela me agarrou assim por trás e falou: você é um babaca. E aí eu virei, ela falou: por quê? Eu falei: porque eu sou um babaca? Aí ela falou, meteu a mão no meu saco. Ela de frente meteu a mão no meu saco, foi começando a passar a mão no meu pau. Ixi, e aí foi abrindo a minha calça, e eu fui ficando excitado. A gente começou a um esfregar no outro. E aí começamos a tirar a roupa ali na sala. Eu tirei a calça, tirei a camisa, e aí dei a mão para ela, a gente foi pro quarto, comecei a tirar a roupa dela, ela tirou a roupa toda, a gente ficou pelado, os dois pelados, e fazíamos 6 semanas que nós não fazíamos sexo, eu não via ela pelada e nem ela me via pelado. E aí ficamos ali, nesta famigerada preliminar, que as preliminares são melhores do que... Na verdade, as preliminares às vezes são melhores do que o sexo em si. E nós nos conhecemos muito bem, eu sei tudo o que ela gosta, a Clarissa aí, ela sabe do que eu gosto. E aí ela pulou pelada na cama e ficou deitada assim, isso é mania dela de olho, ela fecha os olhos e quer que eu comece a beijar ela nas pálpebras, vou para o rosto. E beijo o corpo inteiro dela e depois vou na boca. Isso eu fiz isso com ela, e ela se derrama de tesão quando eu faço isso. E nós fizemos isso, ficamos ali de preliminar durante 1 hora, mais ou menos, a testosterona explodindo, o tesão explodindo de todo o corpo, o cheiro da Clarissa era puro tesão, o cheiro dela. E nós nos beijamos inteiros, nos chupamos inteiros todos. Nossa conversa era muito sensual, era muito erótica, e nós fizemos amor ali como nunca. Era uma coisa assim maravilhosa. Cada passagem que nós temos na nossa vida, nós dois, eu e Clarissa, cada acontecimento que vem para nós ficarmos mais juntos um do outro. E essa do balão veio para nos aproximar mais ainda.
é mais incrível. E nós já estávamos dando risada já. Acabou o sexo maravilhoso. E eu entrei em orgasmo incrível. Ela ejaculou mais de 2, 3 vezes. Foi assim, exorbitante. Ela gosta de gozar dentro e fora de mim. É uma coisa assim maravilhosa. E nós fizemos isso e após começamos a sorrir sobre a história do balão. Virou um pouco, ficou muito leve. O que estava pesado ficou leve. Ficou leve a história do balão. E aí, depois de um dia tão assim, cheio desse, incrivelmente ainda eram 4 horas da tarde. Era aeroporto, balão, montanha, confusão de salvar o balão, bombeiro, morte, voltamos para casa, conversa, piquenique na casa, sexo, 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 amor, amor, amor. E agora ainda eram 4h30, 4 horas da tarde. Parecia que tinha passado 6 meses, mas eram tudo no mesmo dia em algumas horas, isso tudo. E aí, sabe como quando um casal assim está muito ligado um ao outro, sexo maravilhoso, um deita do lado do outro e os dois respiram, um sabe o que o outro quer, um sabe o que o outro pensa. E aí os nossos neurônios parece que se confundem assim. Os nossos pensamentos, um pensamento é junto do outro. E aí depois de dar risada sobre a história do balão, a Clarissa começou a contar uma história mais ou menos parecida que ela teve na infância, quando ela tinha 5 anos, que uma prima dela, quando elas estavam passeando numa época de férias, toda a família dela, uma prima dela se perdeu da família toda num programa, num parque aquático, e entraram em desespero. E depois deram por perdida a criança, depois de 7, 8 horas que ela estava perdida, que foram encontrá-la. E aí deram até uma festa depois, os pais da criança, da prima dela, deram uma festa na hora que acharam, avisaram a polícia, avisaram todo mundo que a criança tinha se perdido, mas encontraram. E ela lembrou dessa história, que também deu para dar risada. E eu, já para não perder a linha das histórias, contei uma minha de infância, que eu gostava de tocar flauta, corneta. Eu tinha uma apresentação na escola, ao vivo, e eu era junto com uma orquestra, orquestra da escola, cada um apresentava sozinho junto com a orquestra, e eu fui na minha vez, fiquei muito nervoso, não conseguia soprava, saía só cuspe. Estava muito nervoso, não conseguia soprar. E aí a última tentativa, saiu lá mistura de cuspe com som, e aí a plateia aplaudiu, pensando que aquilo foi eu que quis fazer. Eu que quis aquele tipo de apresentação meio falhado, foi eu que quis fazer. E aí a plateia aplaudiu, gostaram muito, disseram que gostaram. Essa foi a minha história pro fim lá de um contar a história. A minha história foi essa. E aí nós levantamos, tava com uma fome danada, pegamos, já eram umas 6, chamamos um casal amigo nosso que morava próximo, o Tony e a Lídia. Eles vieram lá, acreditem se quiser, mais essa passagem no dia. Eles vieram jantar conosco, e aí nós contamos tudo que aconteceu nesse dia elocubrante, este dia que vai entrar para a história. Contamos a história que eu fui buscar ela lá no aeroporto, a história do balão, não conseguimos salvar uma vida, não conseguimos salvar outra. Na verdade, eu estava um pouco triste por não ter conseguido salvar o John, esse senhor que foi embora com o balão, depois caiu em queda. Eu ainda falava para todos eles que estava um pouco assim, reprimido por não ter conseguido salvar o Senhor, de ter perdido este rapaz que a Clarissa também achava que era uma bela pessoa, uma pessoa maravilhosa, assim, nós
queríamos conhecê-lo, mas infelizmente não foi possível porque ele morreu lá nesta triste queda, nessa tragédia, que poderia ter sido maior, mas não foi. E aí contamos ao casal, brindamos, demos risada. A Clarissa falou de Boston, que voltou sendo outra pessoa, e eu voltei sendo outra pessoa desta passagem nossa, desta passagem minha, do balão. Realmente eu sou outro homem depois do grito do vovô lá, Gad. Eu sou outra pessoa. Depois daquele dia eu realmente fiquei assim, ou virei outro cientista, outro professor. Virei uma pessoa mais madura depois daquele grito. E o casal foi embora. O casal foi embora, acabou lá nosso jantar, o casal se retirou. E eu e a Clarissa fomos nos deitar depois desse dia todo que dava história para 6 meses, nós passamos em um dia. E aí nos tomamos banho e fomos nos deitar. Escutem se quiser. Nós deitados na cama, toca o telefone, 11h30 da noite, no mesmo dia, toca o telefone. Corri lá para atender, falei, alô? E aí a pessoa era um homem. É o Joe quem está falando? Fiquei calado. É o Joe. Olha, eu só queria dizer, eu lembrei da voz. Olha, eu só queria te dizer que eu te amo. É o Lloyd quem está falando. Eu te amo. Peguei, desliguei o telefone, voltei para a cama. E a Clarissa me perguntou, quem era? E eu disse, foi a primeira e muito triste mentira que eu falei para ela. Eu disse, eu não quis falar para ela, eu falei para ela que era engano. Mas era aquele cara que me seguiu atrás do balão, lá, atrás do corpo do John, lá no descampado na zona rural de Londres. E aí se passaram aí algumas semanas. No outro dia, a Clarissa, no seguinte, essa do balão, Clarissa estava voltando aos seus dias normais de dar aula. Ela iria dar aula e eu entrei no meu escritório para ver o que tinha que fazer. Tinha algumas reuniões e aí se passaram, após isto, mais algumas semanas. Aguardamos amanhã para o próximo capítulo, pessoal! Esta incrível história de amor sem fim. Joe, Rose e Clarissa. Ha 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 ha. Cleo. Quem está aqui? Gisele e Manuel. Sejam bem-vindos. Ô, Cleo. Obrigado, Cleo. Essa história vai dar o que falar, hein? Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Esta história... Vem comigo, ô Manuel. Gisele, Cleo, obrigado. Vem comigo que vai ter história boa. Boa pra danar. É, Cleo. Quantidade de coisa que se passaram nestes 2 capítulos. Este cara agora no final aí, até eu lá durante aquele percurso do Joe, do meu personagem, e de esse rapaz ir atrás e ficar cheio de papinho, eu já vi que ele era meio boiola. Mas agora esse cara vai dar trabalho nessa história, esse Lloyd aí. Vamos guardar este personagem, Lloyd.
É, Gisele. É o capítulo. São os capítulos. Hoje eu fiz 2 capítulos. Ontem foi o primeiro. Hoje foram 2 e 3. Hoje foi o capítulo 2 e o capítulo 3. O famoso romance. Esse é o famoso romance. Tem muita tragédia, mas tem amor e sexo incrível. Quando eu estava estudando, eu vi que a mulher pegou no pau do cara. Falou, pô, quebra tudo, né? Um bom romancista é esse. Ele tá no meio da merda, de repente, tumba, tem uma quebra ali que vira do avesso a cabeça de quem tá vendo, lendo. Os dois se entendem assim maravilhosamente. Cleo! A professora Cleo. Cleo, a personagem da Clarissa é professora, você viu? Ela gosta de escrever também. Viu, senhora Cleo? A personagem, por sinal, a Clarissa. A Clarissa é uma mulher de atitude que parte pra cima. Ela que resolve, viu? Você já viu que ela que resolve aí o casal, né? O Joe só obedece. Porque quem manda lá é a Clarissa. A Clarissa pegou nele e fez o cara ficar maluco. Manuel, John foi-se embora. A Clarissa é a protagonista. Clarissa comandante. Não sobreviveu. Você viu que foda a queda dele. Tava no meio da corda, passou pro final, ele tentou de todas as maneiras. Tentou ali, tentou e foi-se embora. Cleo. As professoras. Professoras, bro. As professoras. Camila Silva. Rose Camila Silva, seja bem-vinda. Estamos aqui no finalzinho, Camila. Seja bem-vinda. Ô Gisele, o nome dela é Clarissa, com A. É Clarissa. A Clarissa é a mulher forte. Mulher bem forte. Então, ela que... Você já viu que ela que controlou ele, né, o Joe. Controlou o Joe, que o Joe ficou um pouco afetado, ele é um cara que não tem religião, é um cientista. Cleo, todos nós estamos curiosos. Vem cá amanhã. Vem amanhã novamente. Amanhã eu entro no Corujão, depois... Amanhã deve ser entre 10h30 e 11 horas. Vem amanhã. Vem amanhã.
entre 10h30 e 11 horas. Pessoal, vou desligar, o Instagram vai nos desligar até amanhã. Obrigado pela presença de todos, Manuel, Gisele, Cléo, todo mundo que entrou, passou por aqui. Um beijo a vocês, até amanhã, com amor sem fim. Este título é bem incrível, Amor Sem Fim. E esta história já virou roteiro de cinema, tá bom? Em 2004 virou filme. Um beijo, 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 beijo. Até amanhã. Amanhã, abraço.